Glória a Deus. Meu irmão, de pé como você está, vamos ler juntos Filipenses 2,13. Glória a Jesus. Deus é bom. Filipenses 2,13, vou ler apenas um versículo. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Você pode tomar o seu lugar. Glória a Jesus. Jesus é muito bom. Amém, meu irmão? E hoje, queridos, a gente leu esse versículo, ele é um versículo muito conhecido, e eu queria falar sobre um assunto que, às vezes, é uma das perguntas que a gente tem na nossa caminhada cristã, pelo menos uma pergunta que eu tive, eu acho que todos nós passamos a ter. De repente, a gente até encontra uma resposta mais para frente da vida, mas eu acho que todos nós passamos por um momento de perguntar qual é a vontade de Deus para a nossa vida, né? Qual é a vontade de Deus para nós? Qual é a vontade de Deus para mim, para você? O que Deus quer de nós? E a gente leu aqui que de Deus é que opera em vós tudo, o que tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, queridos, qual é a vontade de Deus, né? A sua boa vontade está aqui escrito que Ele opera de acordo com a sua boa vontade. E muitas vezes é difícil a gente definir na nossa vida o que é a vontade de Deus. A gente tem diversos questionamentos, a gente tem diversos pontos de vista para analisar, mas eu queria me ater há 3 aspectos claros. Um é uma premissa, o segundo lugar é um aliado nessa caminhada, e o terceiro lugar é um alicerce para que nós consigamos entender qual é a vontade de Deus. Então, quando a gente fala de entender a vontade de Deus para a nossa vida, a gente às vezes restringe isso ao ambiente espiritual, mas a gente tem dificuldade de entender a vontade de Deus em tudo que a gente faz, né? Eu acho que ninguém aqui nasceu pronto, sabendo, vou fazer isso, tenho esse plano. A gente, na verdade, tem diversas alternativas e a gente vai tentando acertar, né? Então, a gente se pergunta o que fazer profissionalmente, o que fazer academicamente. Os meninos e os jovens aqui já passaram, alguns vão passar ainda por essa fase. Que área eu vou cursar, o que eu vou fazer. A gente se pergunta o que fazer sentimentalmente, com quem eu vou me casar, com quem eu vou me relacionar. E também a gente se pergunta o que fazer na igreja. O que a gente está? A gente está aqui todo domingo, a gente está aqui só para sentar, se emocionar, cantar, ou Deus quer alguma coisa de mim? A resposta curta é que Deus quer sim, Deus quer uma coisa muito clara de você. Mas como que nós entendemos o que é que Deus quer para a nossa vida? Então, para isso, é impossível a gente ter essa resposta se a gente não levar essa pergunta à Bíblia, a palavra de Deus. Impossível ter resposta dessa magnitude para a nossa vida, para o nosso futuro, se a gente não fazer isso à luz da palavra de Deus. Então, qual é a premissa para a gente entender a vontade de Deus? Em primeiro lugar, eu queria ler com os irmãos Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Então ele fala, porque pela graça me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Irmãos, eu acho que o primeiro ponto que eu trouxe para os irmãos, a premissa principal para a gente entender a vontade de Deus, é se autoconhecer. É entender quem nós somos diante de Deus e diante do que Deus quer para nós. Não adianta nada a gente caminhar uma vida cristã sem entender nossos limites, nossas funções, nossas capacidades. Então, em primeiro lugar, é pensar em si da maneira que convém. Porque aqui ele deixa claro, não pense em si além do que convém. O que é pensar em si além do que convém? É trazer para si, se colocar no centro de algo que tem que ser entregue na direção de Deus. O que tem acontecido? O Rodrigo falou muito bem aqui antes. As pessoas têm tentado se tornar sócias de Jesus, não servas de Jesus. Então, hoje, nós temos que entender que, a partir do momento que nós nos colocamos no centro da questão, a gente vai perder a oportunidade de sermos entregues diante da presença do Senhor, como aquele que vai responder, meu filho, eu te quero para isso, quero te usar para isso. Então, se colocar e pensar em si além do que convém, gera, em primeiro lugar, Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então, irmãos, pensar em si além do que convém, gera em nós soberba. Gera em nós altivez, como a gente viu aqui. E, além disso, o egoísmo de pensar somente em si leva à divisão. Tiago 3,16, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins.
Então, a partir do momento que nós estamos aqui numa comunidade, estamos aqui numa igreja, amém? Comunidade dos santos, estamos aqui sentados do lado dos nossos irmãos. E a gente, quando fala ou pensa da vontade de Deus, a gente pensa somente em si, tem alguma coisa errada. Então, isso vai gerar em nós, em primeiro lugar, soberba, e em segundo lugar, pode gerar, no nosso seio, aqui na nossa igreja, pode gerar divisão. Então, não pensemos em nós mesmos além do que convém, como a gente leu aqui. Então, em primeiro lugar, irmãos, temos que ter autoconhecimento, entender quem somos. E aí entra uma palavra, continuando na leitura, porque pela graça que me é dada, de cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, passa, por favor, mas que saiba com temperança ou com moderação, que também é a versão que eu li aqui para os irmãos. Então, irmãos, moderação vai apontar para duas palavras muito claras. Vai apontar para equilíbrio e controle. E hoje a gente vive num mundo descontrolado e desequilibrado. Então, quando a palavra de Deus fala para nós, olha, preste atenção em quanto você está gastando tempo consigo e seja moderado. Porque, irmãos, é muito complicado hoje a gente viver. Eu estava comentando hoje de manhã que a gente está dando aula para o discipulado. Então, quando a gente fala para os jovens hoje para estudar a palavra de Deus, tem um desafio extra que muitos deles usam ferramentas digitais para estudar a palavra de Deus. E a ferramenta digital, ele está um clique para sair do estudo da palavra de Deus e ver qualquer outra coisa. Então, quando você fala de moderação, de controle, para a geração deles é difícil. A gente fala de ansiedade. Tem jovens que se sentem ansiosos. Por que a ansiedade está aumentando tanto? Porque você vive num mundo de aparências. Então, o que o mundo te mostra não é moderação e equilíbrio, é ostentação e desequilíbrio. Então, é difícil você falar, poxa, tem que ser moderado, se você está consumindo conteúdo que te incentiva o tempo todo a perder o controle. Então, é muito complicado o momento de hoje falar de moderação, inclusive com o que tem sido pregado em muitas igrejas. Então, a gente tem que tomar cuidado para que comece em nós. Em primeiro lugar, irmãos, nos autoconheçamos, entendamos quem somos, como que nós podemos proceder e tenhamos moderação. O oposto de ser moderado leva a escolhas desalinhadas, dentro do processo claro e um processo inerente à vida cristã, que é o processo de crescimento espiritual. Se nós não entendemos que devemos ser moderados no que fazemos, no que temos que fazer, isso vai atrapalhar um processo que é parte da nossa vida cristã. Parte da nossa vida cristã é crescer. É crescer espiritualmente, crescer ministerialmente. Volta a pergunta, o que Deus quer para você? Qual a vontade de Deus quer para a sua vida? Ele quer que você faça alguma coisa na casa dele, isso sim. Parte da sua vida cristã é que você cresça. Você continue a crescer espiritualmente, você se desenvolva na casa de Deus. Você vem há não sei quantos anos e o que você tem feito para Deus? Deus tem realmente desempenhado a vontade dele para a sua vida através do seu serviço na casa de Deus? É uma pergunta que nós temos que fazer. Então, se autoconheça, entenda que você tem que pensar em si, mas da maneira que convém, e faça isso com moderação. E terceiro, de acordo, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Irmãos, Lucas 17,5 diz assim, disseram então os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Lucas 17,5. Disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Se os apóstolos que caminharam ombro a ombro com Jesus, reconheceram que, Senhor, eu estou aqui, sou testemunho ocular, estou vendo as coisas acontecerem, aumenta a minha fé. Se eles pediram que Jesus aumentasse a fé deles, quem somos nós para nos acharmos autossuficientes e com falta de... E a gente não precisa de mais fé. A gente cantou sobre fé aqui, a gente falou rompendo em fé, a gente falou que o inimigo ele vai tentar laço e embaraço, mas não vai vencer. Isso tudo, irmãos, é baseado em fé. Então, se a gente não entende que, para ter realmente uma postura de autoconhecimento, se a gente não entende que, em primeiro lugar, nós temos que reconhecer as nossas limitações, a gente vai continuar errando nas mesmas coisas, porque a gente vai continuar dependendo de si. Depender de si, às vezes, é muito bom, porque você desenvolve em diversas áreas da sua vida. Você estuda, você busca profissionalmente. Mas se Deus está nessa equação, se você inclui Deus nessa equação, é completamente diferente. É um crescimento exponencial, porque é um crescimento em todas as áreas. Não adianta nada você viver uma vida desequilibrada, que você cresce profissionalmente, mas na igreja você não dá atenção. Então, ter equilíbrio é entender também a medida da nossa fé. Nós devemos lidar com a caminhada cristã com honestidade, meu irmão. Honestidade. Entender aonde nós somos fortes e entender aonde nós somos fracos. Não adianta a gente tentar desempenhar funções que a gente sabe que não consegue. Mas adianta, acima de tudo, entender a nossa fraqueza e colocar diante do Senhor. Colocar diante do Senhor, colocar diante de um líder, de um pastor, de alguém que pode nos auxiliar. A gente tem o privilégio de estar numa igreja que tem pessoas aqui de anos e anos e anos de caminhada, pessoas que são referência nas suas áreas, tanto profissional quanto ministerial. Em diversas áreas, a gente tem pessoas aqui para trocar. E a beleza da igreja está nisso também. Por isso não existe crente desigrejado, né? Crente tem que ter igreja.
Então, se a gente tem essa capacidade de caminhar e de conhecer a medida da nossa fé, a gente vai saber reconhecer, olha, aqui eu não dou conta, Senhor, me ajuda. Aumenta a minha fé. Como os próprios apóstolos falaram, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Então, se autoconhecer é entender que eu tenho limitações. Para entender a vontade de Deus, você tem que conhecer a si mesmo. Saber até onde você pode ir, até onde você já foi e até onde você não vai conseguir chegar. Porque é ali que está realmente romper em fé. Romper em fé é isso, é entender que, olha, de mim, eu olhei para esse problema, eu não resolvo esse problema. Mas com o Senhor isso é muito possível. Amém? Então, em primeiro lugar, a premissa que nós temos que ter para entender a vontade de Deus para nossas vidas é autoconhecimento. Entender quem somos e pensar da maneira que convém. O segundo ponto é um aliado nessa caminhada. Entender a vontade de Deus, se autoconhecer, só é possível se nós tivermos a fé como aliada. Fico feliz que o culto foi nessa direção e a gente já falou muito de fé aqui. E o Rodrigo, o pastor, leu esse texto que eu vou ler aqui agora com os irmãos, 1 João 5,14, foi a leitura que a gente fez na leitura oficial. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, a confiança que nós temos, a fé que nós temos, tem que estar endereçada no lugar certo. O versículo é condicional. O versículo é se pedimos segundo a sua vontade. Então, pedir a Deus, orar a Deus, tem que saber o que orar. Tem que saber como orar. Tem que orar de acordo com a vontade de Deus. Então, se nós entendemos isso, nós confiamos na coisa certa e depositamos a nossa confiança no lugar certo, é ter acesso à vontade de Deus, ter acesso ao favor de Deus. Quando nós lemos muito Romanos 12:2, que fala justamente da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Novamente, é condicional. Para experimentar, nós temos que entender qual é a vontade de Deus e começar confiando que a vontade dele é melhor que a nossa. Porque muitas vezes você olha para a vontade de Deus, você sabe que Deus quer fazer uma coisa, mas vai exigir renúncia, vai exigir abnegação, vai exigir disciplina, vai exigir muita coisa que às vezes a gente acha mais confortável não fazer. E onde está a fé nisso, meu irmão? Você pode achar que você não consegue, mas você está olhando para si. Se toda vez que a gente vai... O Rodrigo hoje teve a primeira oportunidade. Toda vez que eu subo aqui, meus irmãos, eu sei quem está me olhando aqui. Eu sei que tem um professor aqui, tem um ali, tem outro ali, tem outro ali, tem outro ali. Então, assim, se eu não tiver fé depositada na coisa certa, mas eu fizer a minha parte, não adianta de nada eu subir aqui. O pastor Ferreira falou muito bem, a igreja é feita de evangelistas, eu fico muito feliz quando vejo o Rodrigo, que eu lembro que há 1 ano e pouco atrás, uns 2 anos, sei lá, a gente estava conversando aqui no púlpito, eu falei para ele e para o Gesiel. Estava eu, o Gesiel e ele. Eu falei, cara, vocês têm que começar a falar mais. Eu falei, eu vejo um dia que o Rodrigo vai ficar dando aula aqui no púlpito. E está acontecendo devagarzinho, em nome de Jesus. Vai chegar. São pessoas que têm muito para acrescentar, meus irmãos. Então, por quê? A fé está depositada no lugar correto. Então, a confiança que nós temos tem que estar depositada no lugar certo. Confiar em Deus não é garantia de felicidade. Nem sempre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que nós lemos no versículo 2 de Romanos, ela é o reflexo do que você quer. Isso, às vezes, é muito difícil de entender. Nem sempre a gente fala da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E, para a gente, o que não atende 100% a nosso gosto, não é perfeito, né? Porque tinha que ser do jeito que você quer. Mas é perfeito para o momento que Deus tem na sua vida. Então, não é necessariamente a boa e perfeita vontade, agradável vontade de Deus, não é necessariamente um reflexo direto do que você quer. E, às vezes, isso é muito difícil de compreender. E, para compreender isso, o que temos que ter? Fé. Porque tem horas que o que você queria está tudo dando muito certo, está tudo muito alinhado, e Deus faz, não é por aqui. Não é isso que eu tenho para você. Eu tenho para você virar 180 graus e para outra direção. A gente está pronto para isso? Porque a vontade de Deus é essa. A gente tem um exemplo aqui claro, que é a irmã Lídia. A gente tem falado muito da irmã Lídia esse final de semana, pelo que está acontecendo no Camboja. Eu acho que os irmãos têm seguido. Se não, está muito séria a situação. A gente ontem, a consagração, o tema foi, inclusive, orar por ela, pela guerra que está tendo na fronteira do Camboja. Irmãos, a irmã Lídia, ela já contou o testemunho aqui, esse testemunho ela tem escrito, o sonho dela era se casar com 17 anos, que ela queria casar. E Deus falou para ela, não vai casar nada, vai ser missionária. E ela está nesse aí, 50 anos, pastor? Deve ser, né? Ela está 50 anos, praticamente, de carreira missionária. Então, a gente está pronto para ter esse tipo de fé? Sem essa fé, a gente não vai entender a vontade de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, confiar em Deus não é garantia de felicidade. Nem sempre
a vontade de Deus, é fácil. 1 Pedro 3,17 diz, porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, em parênteses, do que fazer o mal. É melhor que nós morramos fazendo a coisa certa do que a gente perca a vida fazendo o que não agrada a Deus. Isso é muito difícil pregar hoje em dia, porque a sociedade vai no contrário. A sociedade vai, o importante é o seu prazer acima de tudo. Você está triste? Larga o teu esposo. Você está triste? Larga o teu trabalho. Começa de novo. Isso não te agrada? Não tem problema. Faz o que você quer. E a gente está pregando justamente ao contrário. A gente está pregando entender o que Deus quer, em primeiro lugar. Então, nem sempre, meus irmãos, vai ser fácil. Nem sempre vai ser fácil. Indo segunda vez, orou dizendo, meu pai, se esse cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-te a tua vontade. Jesus diz isso antes de morrer na cruz. Assim, a vontade de Deus para aquele momento era a mais difícil de todas. E foi cumprida, porque era o plano de Deus que Deus tinha para nós, amém? Então, queridos, confie que Deus está no momento certo, na hora certa na tua vida. Ele te garante realmente algo que é incorruptível. Deus garante. Mas não confie em pessoas somente, não confie somente na sua capacidade, por mais preparado que você seja. Confie em Deus para entender o que é realmente ter algo garantido na sua vida. Que nós lemos, porque qualquer um que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, confiar em Deus é se colocar numa posição de família, né? Ele é que se torna meu irmã, mãe, pai, é algo muito próximo. E, acima de tudo, fazer a vontade de Deus nos dá acesso à vida eterna. Fazer a vontade de Deus nos dá acesso à vida eterna. Não há outra opção. Então, se nós continuarmos confiando em si, não confiarmos em Cristo Jesus, temos fé que aquilo que Ele tem para nós é o lugar certo, nós vamos continuar sem entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, temos que nos autoconhecer, entender nossos limites e termos a fé no lugar certo como aliada para essa caminhada. Irmãos, vão continuar existindo lutas, dificuldades, mas tenhamos a nossa fé no local certo, amém? Olhemos para o alvo certo, foquemos a nossa fé na coisa certa. Em terceiro lugar, um alicerce. E esse alicerce está lá em 1 Tessalonicenses 4:3. Se puder botar na tela, por favor. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, irmãos, aqui a palavra abster-se, fica claro que existe é algo urgente, né? É uma ordem dada, ordem clara dada. Então, a gente viu dois aspectos muito importantes, se autoconhecer e ter fé. Mas aqui está explicitamente claro que o alicerce para que isso aconteça nas nossas vidas é a santidade. Nós temos que seguir a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A santidade. E da vossa santificação. Então, queridos, a aproximação do que é profano em todas as áreas de nossas vidas, tá? A aproximação daquilo que não agrada a Deus tira a nossa sensibilidade, nos afasta da presença de Deus. Ter contato com aquilo que não é santo, não é santificado, cada vez mais nos dessensibiliza. E o mundo tem feito isso com a igreja, o mundo tem feito isso com a mídia, o mundo tem feito isso com os filmes, com as séries. A gente estava, sexta-feira, conversando entre amigos e a gente brinca que tem bingo hoje nas séries, né? Não tem nada que você não veja, que não vai dar 2 minutos, eles vão ter que apresentar um personagem homossexual, aí 5 minutos uma cena de sexo, aí 7 minutos, 8 minutos alguém vai abandonar pai e mãe, ou marido e mulher, sempre tem um divórcio, um abandono. Não tem nenhuma série hoje grande que não tenha alguma trama que envolva profanidade, em diversas áreas. E às vezes eles fazem até a isca, né? Começa leve, começa todo mundo bonitinho, todo mundo decente, todo mundo correto, para na segunda temporada puxar o tapete debaixo de você e você vê que perdeu tempo. Porque, irmãos, o mundo vai continuar jazendo no maligno, ele não vai mudar. Ele jaz no maligno. Então, nós temos que entender que, para isso, para esses dois aspectos se cumprirem em nossas vidas, nós vivemos realmente a vontade de Deus, a nossa santificação tem que estar em primeiro lugar. Tem que estar em primeiro lugar. A santificação ocorre com esforço humano, em resposta à atuação do Espírito Santo na sua vida. Então, se você se esforçar, meu irmão, o Espírito Santo vai te dar capacidade. Se você fizer a sua parte, está difícil, está vivendo uma luta, está difícil santificar, está difícil, está vivendo, às vezes, ataque no trabalho, está vivendo ataque... Ontem eu estava conversando com a filha mais velha do André, a Aninha, estava aqui.
E a Aninha, ela é biomédica de pesquisa. E ela está fazendo pesquisa na Fiocruz, em conjunto com a FRJ. Então, ela está numa área, é a rarefeito, ela está num lugar que pouca gente consegue, que é excelência de pesquisa e tal, na área dela. Ela já tem um nicho, já escolheu o que quer trabalhar. Só que, irmãos, eu conversei com ela e ontem, graças a Deus, a palavra foi dentro do que ela estava precisando ouvir. Mas você começa a conversar com ela, dá 2 minutos, ela começa a chorar, fica nervosa, ansiosa, porque ela está vivendo um dia a dia de perseguição. Ela está vivendo um dia a dia que todos ali são ou ateus ou desviados, e estão indo contra a fé dela. Então, ela está buscando todo dia ter um alicerce ali na vida dela de santificação, mas o diabo está ali atacando ela toda hora, toda hora, toda hora. E ontem foi bom que a gente conversou muito sobre isso, sobre resiliência, né? Sobre fé, sobre ter força para suportar. E é uma menina de 20 e poucos anos, 23, 24 anos. Está vivendo isso todo dia, todo dia. Levanta para fazer uma coisa que ela ama, que ela gosta, e o diabo está ali, tentando fazer ela fraquejar. E as pessoas estão ou tentando te desmerecer na tua área, né? Te tirar do grupinho, porque você é crente, ou fazer você ceder à pressão delas, né? Se conformar com elas. Então, irmão, se a gente não entender o impacto que o contato com essas coisas tem na nossa vida, de nos afastar da presença de Deus, a gente vai perdendo pequenas batalhas. A gente não vai perdendo de vez. A gente não vai se esfriando de vez. O esfriamento espiritual não é algo imediato. É algo que vai acontecendo gradativamente. O diabo vai colocando ali coisas no teu caminho e vai fazendo se afastar cada vez mais do processo que nós temos que buscar todos os dias, que é a santificação. Então, a vontade de Deus está explícita e clara aqui para nós. Então, se nós não entendemos isso, nós vamos continuar nos esforçando, achando que nós somos capazes e confiando em si, não respeitando uma premissa, não tendo um aliado. Porque para ter um alicerce em santidade, nós temos que realmente entender nossos limites para pedir que Deus nos ajude e ter fé que Ele vai nos ajudar. Ter fé que Ele é capaz de te ajudar, às vezes num vício que você tem, numa dificuldade que você acha que é impossível de resolver no trabalho, às vezes num pecado que você tem de estimação, em coisas que você, na sua vida, não sabe como resolver, somente entendendo que não é por sua força e não é por confiar em si, somente entendendo dessa forma, nós vamos conseguir viver um processo que é construir e entender a vontade de Deus nas nossas vidas. Amém? Acima dos nossos questionamentos está a vontade de Deus para nós sermos santos. A gente viu aí no texto de Tessalonicenses. O maior argumento para expressar a vontade de Deus também foi dado por Jesus. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então o foco tem que estar no que é santo. O foco tem que estar no que é correto. Colocar diante dos nossos olhos o que edifica. Irmãos, sejamos diligentes nisso. Sejamos diligentes nisso. Nós temos aqui uma igreja que valoriza o ensino, valoriza o estudo da palavra de Deus, que faz de maneira correta. Então faça a sua parte, querido. Viver a vontade de Deus é fazer a sua parte também. É entender que você também precisa ter essa vida diligente, essa vida que entende que todo dia eu vou caminhar um pouquinho mais em busca de santificação, mas eu confio em Deus e eu entendo os meus limites. Eu entendo onde eu posso chegar. Devemos entender que o chamado prioritário para a nossa vida é a nossa santificação. Se isso for prioridade, as demais coisas vão ser acrescentadas. Se isso for prioridade. No devido tempo, no devido lugar e da devida forma. Deus quer te fazer prosperar, Deus quer te fazer vencer, Deus quer lutar suas lutas, vencer as batalhas, vencer as guerras, Deus quer salvar os seus entes queridos, Deus quer transformar a sua vida, melhorar a sua saúde, Ele quer, mas de acordo com a vontade dEle. Você está no centro da vontade de Deus. Estamos caminhando de acordo com a vontade de Deus. É isso que nós temos que nos perguntar nessa noite. O que nós podemos tirar desse texto para concluirmos essa mensagem nessa noite, meus irmãos? Em primeiro lugar, a vontade de Deus é mais sobre quem somos do que o que fazemos. Antes de nos mostrar o onde e como, Deus quer moldar o seu caráter e a sua santidade. Antes dele te mostrar o que você tem que fazer e aonde, primeiro ele quer trabalhar em você. Porque a gente sabe, irmãos, que às vezes a gente tem a oportunidade e a gente não consegue porque a gente não é capaz. Às vezes a gente sabe que a gente tinha às vezes a gente olha um potencial, poxa, tinha tanto potencial, podia fazer tanta coisa. Deus não te dá uma oportunidade porque você não é capaz ainda, não chegou o momento ainda. Mas ter paciência às vezes é difícil. Então, entenda realmente que Deus quer trabalhar primeiro em te moldar o seu caráter, mudar quem você é e te transformar de uma forma que Ele possa entregar nas suas mãos aquilo que Ele deseja. Então, temos que ter essa compreensão que a vontade de Deus é mais sobre quem somos do que somente o que nós fazemos. Deus opera em nós o
querer e o efetuar, que foi o texto que nós lemos em Filipenses. Então, basta que nós confiemos em quem? Na direção dele. Querer fala de desejo, de motivação, de inclinação. E efetuar fala de ações concretas e obediência. Então, são os dois aspectos. O aspecto tanto preparatório, ou a parte cognitiva, o que nós pensamos, nós almejamos, tanto quanto como nós agimos. Muitas vezes a gente dissocia isso, né? A gente pensa de uma forma e age de outra. Ou inversamente. A gente age de uma forma e pensa de outra. Às vezes a gente molda nossas atitudes baseado no pensamento de outro. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, irmãos, para entender, querer e efetuar de Deus, nós temos que entender que sem fé é impossível agradar a ele. Amém? Então, em terceiro lugar, a santidade é a fundação que nós devemos edificar a nossa vida todos os dias. Quando nós buscamos ser santos como ele é santo, as demais coisas se alinham no tempo e no modo certo. Então, se nós falamos de alicerce, e a santidade é o alicerce, o que nós temos que fazer? Construir um tijolinho todo dia, né? Botar um pouquinho mais ali todo dia e continuar crescendo. Vamos ler Hebreus 13, do 20 ao 21. Amém, meu irmão? Deus quer aperfeiçoar em você toda a boa obra para fazer a vontade dele. Amém? Deus quer isso para nós, quer para mim, quer para você. Tudo que é agradável perante ao Senhor, ele quer fazer na nossa vida. Mas nós temos que entender que isso vai partir também da nosso alinhamento com a vontade dele. Priorizar o reino de Deus é a chave para conhecer a vontade de Deus nas nossas vidas. Amém? Nós já lemos o versículo de Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, queridos, entendamos isso nessa noite, que Deus quer realmente que você conheça a vontade dele. Mas se você não se conhece em primeiro lugar, se você não confia que a vontade de Deus é para você e nem confia nele, infelizmente, vai ser mais difícil conseguir construir uma vida de santidade. Se a gente não entende a nossa dificuldade, a gente não tem fé, infelizmente, irmãos, santidade vai ser uma das últimas prioridades. O mundo vai ganhar várias vezes. E aí o alicerce não pode ser fundado nas nossas vidas para que nós possamos crescer e entender qual é a vontade de Deus. Deus quer isso para você, Deus quer isso para mim, mas é algo que nós temos que ter fé. Fé que você é capaz. Amém? Você, na sua dificuldade, você é capaz. Amém? No seu problema, na sua falta de fé, você também é capaz. Porque às vezes tem que reconhecer. Senhor, da minha cabeça, eu não confio. Mas me ajuda a acreditar. Peça isso essa noite. Eu queria te convidar a orar. E a gente, quando está aqui agora, a gente, semana passada, recebeu algumas pessoas que vieram na igreja pela mensagem do YouTube. Né, que elas vieram por uma mensagem do pastor Júlio. Até reconheceram ele. Olha lá, o irmão do YouTube, o pastor Júlio está famoso. Então, é um resultado claro do que a mensagem pode fazer através da internet. Temos dois hits. O primeiro foi o pastor Paulo no TikTok. O segundo agora é o pastor Júlio no YouTube. E eu estou falando isso porque, irmãos, a gente tem que, quando vir aqui, a gente entender que essa mensagem pode chegar a muita gente. Então, se você está com dificuldade, ou você tem alguém que você sabe que está com dificuldade, mande as mensagens da igreja. Encaminhe esse texto para alguém, encaminhe essa mensagem para alguém. Tem tanta mensagem poderosa ali. Tem gente que está ouvindo a gente agora no YouTube que está sem fé nenhuma. E está olhando para a situação e está vendo que a última coisa que ele quer hoje é ser santo, é buscar a Deus. E se afastou da igreja porque não acha digno de voltar. Né? A gente escuta muito isso. Mas, queridos, nós estamos aqui porque nós reconhecemos a nossa dificuldade. E nós estamos aqui porque nós pedimos, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda a reconhecer a Tua vontade para a minha vida. Me ajuda a viver uma vida que caminha segundo a Tua vontade. Então, queridos, vamos focar nisso. Entender que nós temos que todos os dias nos santificar, buscar a Deus. E se você tem agora uma área, foi a oração que eu fiz ontem com os jovens, né? Ore com confiança que Deus entende o seu limite, mas ore e seja direto na oração. Peça realmente, Senhor, isso aqui eu não consigo. Senhor, eu sou fraco nisso. Senhor, da minha capacidade eu não tenho. Me ajuda a confiar, me ajuda a acreditar. Vamos orar nessa noite com confiança. Ore com confiança, porque essa fé que me alcançou, que te alcançou, pode te tirar desse momento, dessa dificuldade, dessa luta, pode vencer essa batalha que você está vivendo e pode, acima de tudo, te colocar de volta na vontade de Deus. Amém? Vamos orar juntos nessa noite? Senhor Jesus, obrigado por estarmos aqui na Tua casa. Fica conosco, Senhor, nessa noite e nos ajuda a meditar, Senhor, nessa palavra. Nos ajuda a meditar nesse texto. Nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade.
Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a entender o que Tu queres para a nossa vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelo coração, pela mente dos meus irmãos, que eles entendam, Senhor, o Teu caminho, que eles entendam a Tua verdade, que eles entendam as próprias limitações. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a sermos honestos diante da Tua presença. Nos ajuda a nos entregarmos de corpo e alma, em espírito e em verdade na Tua presença, para vivermos realmente a Tua vontade para cada um de nós. Pai, aqueles que estão se sentindo, às vezes, cansados, desgastados, que não conseguem ver uma solução, que não conseguem ver uma direção. Pai, em nome de Jesus, traz-os de volta para a centralidade da Tua vontade. Traz-os de volta, Senhor, para um alinhamento, uma vida de fé, de crença genuína, uma vida de leitura da Tua palavra, uma vida de diligência. Nos ajuda, Senhor, nas nossas dificuldades. Que nós possamos romper em fé, como nós cantamos essa noite, confiando claramente, explicitamente, que nessa caminhada diária, Tu és o nosso ajudador, o Teu Espírito Santo é o nosso consolador, Senhor. E nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu creio nisso, eu Te agradeço por isso. Eu queria que você cantasse comigo. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do Teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Declare: a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou lutar e... Diga: a cada dia vou viver rompendo em fé. Glória a Jesus. Prezado, você que ouviu a mensagem que hoje foi pregada, que a mensagem tenha chegado ao teu coração. Não tenho dúvida disso. E que você possa tomar uma decisão necessária para que você tenha uma vida transformada. Que Deus continue te abençoando e você tenha a oportunidade de nos visitar e entrar em contato com a igreja através do telefone, através do QR Code, que você pode ter todas as informações referente à igreja. Que Deus continue te abençoando e que você tenha, de fato, aceitado Jesus e ter um posicionamento diante da presença de Deus para ter uma vida transformada e ir morar no céu. Em nome de Jesus, nós te abençoamos. Amém.